Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, mais uma vez nesta segunda-feira, desejando aí um bom dia para todos nós, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar com novidades, né? Primeiramente sobre a partida da próxima quarta-feira, teremos São Paulo e Bahia, né? Um jogo fora de casa, a gente sabe que quando é fora de casa já é um pouquinho complicado, né? Nós temos 4 retornos importantes, né, para esse time que o Dorival pode montar. Primeiramente no sistema defensivo, né, Rafinha, Diego Costa e Beraldo estão de volta de suspensão e no meio-campo Gabi Neves, né, mais um meio-campista aí está à disposição do treinador, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o jogo no final deste vídeo, mas eu quero falar sobre o jogo contra o Cuiabá ainda, galera, porque teve um jogador da equipe do Cuiabá que ele já vinha, né, na análise de dados aí do scout do São Paulo, e ontem ele acabou impressionando bastante a comissão técnica do nosso clube, e o São Paulo está analisando aí uma possibilidade de contratação. É o meio-campista aí, Denilson, de 22 anos de idade, da equipe do Cuiabá. Ele acabou rodando aí por outras equipes no futebol brasileiro, ainda é muito jovem, né, como eu disse, apenas 22 anos de idade, jogou 30 partidas com o Cuiabá neste Campeonato Brasileiro, né, de 35 partidas possíveis e soma 4 participações em gol. Como eu disse, já era um jogador que vinha sendo analisado e ontem no Morumbi foi um jogador aí que agradou bastante a comissão. O valor dele de mercado é de cerca de 600 mil euros, né, então para a idade dele acho que até um jogador considerado barato, né, lembrando que o Cuiabá, acabou contratando o jogador no início deste ano por 70 mil euros, então foi aí possibilidade também de investimento, e a gente sabe que o Cuiabá é esse clube, né, que contrata, né, alguns jogadores pensando obviamente em um negócio futuro com grandes clubes do cenário tanto nacional, tanto internacional. E aí, você acompanhou a temporada que o Denilson fez? Acompanhou alguns jogos do Cuiabá? Eu acompanhei, é um jogador interessante, é um jogador que tem um potencial alto, né, um jogador que pode ainda, né, evoluir bastante. Tem uma característica assim de bem pegada, né, no meio campo, mas é um jogador que pode chegar bem também na parte ofensiva, né? Ele é mais defensivo do que ofensivo e o São Paulo analisa essa possibilidade, né, como alternativas ainda ao Zé Wellison e também ao Caio Alexandre, que pode ser reforço da equipe do Palmeiras, beleza, galera? Então, quero saber sua opinião aí sobre o Denilson, se seria uma boa contratação. Vamos falar ainda sobre o meio-campista, né? Esse um pouco mais difícil. O São Paulo tem ainda, né, em seu radar a possibilidade da contratação do meio-campista Renier, ele que tem apenas 21 anos de idade, né? Nem parece, né? Faz tempo que ele surgiu na equipe do Flamengo, foi para o Real Madrid, aí de lá passou por muitos empréstimos, né? Borussia Dortmund, atualmente ele está na equipe do Frosinone da Itália, tem um bom início, mas o jogador aí recebe muitas propostas do Brasil. Ele já falou aí em entrevista coletiva que quando voltasse gostaria de mais uma vez atuar com a camisa do Flamengo, mas o São Paulo ainda assim não desiste, né? Tem tantos jogadores que falam, quando eu voltar só joga em tal time e acaba não acontecendo, né? Então com isso o São Paulo segue com o Renier aí de olho. Primeiramente a proposta, a ideia do São Paulo era contar com um empréstimo, né? Assim como o Marcos Paulo, por exemplo, né? O Marcos Paulo surgiu muito bem no Fluminense, acabou indo pro Atlético, de lá não despontou, foi emprestado 2 vezes antes de retornar aqui ao futebol brasileiro, né? Então o São Paulo analisa a situação parecida aí, né, com a do meio-campista Renier, que é muito bom de bola, gosto muito do Renier, é um meio atacante assim de muita qualidade, acho que ele poderia ajudar sim no nosso plantel, principalmente para a temporada que vem, que temos muitas competições e muitos jogos, né? Nós vamos ter muitos jogos aí ao decorrer do ano, então obviamente a gente vê, né, que quando o time ideal sai de campo, a gente precisa ter peças de reposição, senão a gente acaba sofrendo bastante, ainda mais fora de casa, né? Porque só a gente analisar o Campeonato Brasileiro, o desempenho fora de casa é um desempenho de Z4, né? Um desempenho de rebaixamento. Caso o São Paulo não seja rebaixado, é a primeira vez na história que um time não ganha nenhum jogo fora de casa e não é rebaixado. Então, é crítica a situação e a gente precisa, obviamente, melhorar o nosso plantel. Eu acredito aí que é muito difícil trazer o Renier, mas o São Paulo está interessado, trago aqui a informação para vocês e caso desse certo, para mim seria uma baita de uma contratação. Vamos falar agora de um nome que tem muita gente perguntando, né? A gente fala frequentemente aqui de muitos nomes, principalmente meio-campistas e atacantes, né? O sistema defensivo do São Paulo, entre aspas, está mais tranquilo, mas o sistema aí ofensivo a gente fala muitos nomes, alguns nomes que são os planos A
e alguns nomes que são eventuais alternativas, né? A gente sabe, né, que o São Paulo busca hoje a contratação aí do Ferreirinha, né, para ser esse ponto esquerda, né? Uma contratação, inclusive, que está muito bem encaminhada. O Grêmio aguarda apenas o término do Campeonato Brasileiro, ainda sonha com o título, né? Está apenas a 4 pontos, restando 3 rodadas, né? Então ainda tem chances matemáticas, tem sonhos, obviamente. Então aguarda o término do campeonato. Mas o São Paulo sondou, né? Já procurou, inclusive, na última janela de transferências, e o torcedor se empolgou bastante com a possibilidade do atacante aí da equipe do São Lourenço, Nahuel Barrios, né? O baixinho tem 1,70 m, 25 anos de idade, só atuou no futebol argentino, surgiu no São Lourenço, passou por 2 empréstimos lá mesmo no futebol argentino. O seu valor de mercado hoje é de 6 milhões de euros, né? Segundo aí o Transfermarkt, mas obviamente às vezes o clube consegue negociar um valor um pouco abaixo, né? 6 milhões de euros seria um baita de um investimento, né? Seria uma contratação assim de peso, né? Serão mais de 30 milhões aí de reais, mas é um jogador que, na minha opinião, vale o investimento. É um jogador muito bom. Ele se assemelha, para quem não acompanhou, né? Ele jogou inclusive contra o São Paulo esse ano, mas para quem não acompanhou, ele se assemelha ao Soteldo, né? Um jogador baixo, mas muito forte fisicamente, muito rápido e muito habilidoso, né? Quem acompanha os jogos do Soteldo até se impressiona, né? O próprio São Paulo já foi buscar, mas ontem contra o Botafogo ele fez uma jogada ali que, mano, qualquer outro jogador teria cruzado na área, ele conseguiu segurar, trouxe para a perna esquerda, que não é sua perna boa, e conseguiu dar uma linda assistência. Então o Barrios tem características semelhantes, acredito aí, pela estatura, pela força física, rapidez, né, na jogada e também em seus dribles, e é um jogador interessante sim. Galera, o São Paulo já sondou a situação dele, mas é aquela velha mística que todo mundo já conhece, né? Os valores assustam, né? Então são valores altos e o São Paulo pensa neste valor, nesse investimento, na possibilidade do Ferreirinha. Caso não dê certo, que é muito, mas muito improvável, eu já adiantei para vocês nos últimos vídeos, né, na última semana, que o Ferreirinha tá próximo de ser jogador de São Paulo. Pode ser que sim, mas neste momento é uma negociação vista como distante, né? Então, como tem muita gente aí perguntando, quis trazer esse esclarecimento aí para vocês, tá bom? Vamos voltar a falar agora sobre o Campeonato Brasileiro. Como eu disse, próxima partida do São Paulo já tá chegando, né? A gente jogou ontem, tem aí um dia de treinamento, aí a gente já viaja amanhã para quarta-feira encarar a equipe do Bahia. É um jogo que vale muito para a equipe do Bahia. O Bahia vem lutando aí contra o rebaixamento. Hoje ainda tem um jogo, né, da última rodada, tem Cruzeiro e Goiás. Caso o Cruzeiro empata, se o Cruzeiro pelo menos empatar, o Bahia já entra na zona do rebaixamento, né? Então é um jogo que vai valer muito para a equipe deles. O São Paulo tem um jogo importante também, né? Mas eu já adiantei aí para vocês no último vídeo, se o São Paulo perder pro Bahia, mano, zero problema, né? Porque aí a gente afunda o Corinthians ainda mais nessa luta aí contra o rebaixamento. O jogo do Corinthians é amanhã, né? Então a gente já vai jogar contra o Bahia sabendo do resultado. E ainda mais é um confronto direto. Corinthians e Vasco lá no Rio de Janeiro. Eu não acompanhei se vai ser no São Januário, parece que tinha alguns probleminhas aí, mas o mando é do Vasco da Gama. Então se o Vasco ganha, o Vasco passa o Corinthians, ainda tem o Cruzeiro para jogar, né, com um jogo a menos que pode ultrapassar, e ainda tem o próprio Bahia que vai nos encarar. Então, se o São Paulo perder aí para a equipe do Bahia, eu sinceramente não vejo nenhum problema. A gente já não ganhou de ninguém no Campeonato Brasileiro fora de casa, perder para o Bahia e para o Rogério Ceni, para mim vai ser o de menos, né, rapaziada? Então vamos ter uma equipe bem diferente, né? Contra o Fluminense a gente teve o sistema defensivo praticamente composto, né? Menos o Arboleda, que ainda estava voltando da data FIFA. Contra a equipe do Cuiabá, muita diferença, né? A gente teve aí o Alan Franco jogando ao lado do Arboleda, que esteve de volta, mas tivemos Natan na direita e o Caio, que não jogou contra o Fluminense, né? Então foi um sistema muito diferente. Mas o São Paulo já está aí também um problema, né, lá na frente, né? A gente fala muito do nosso sistema defensivo, mas a gente tem que falar do sistema ofensivo também, porque já são 3 jogos que o São Paulo não faz um golzinho sequer. Empate 0-0 com o Cuiabá. A gente perdeu para o Fluminense de 1-0, a gente empatou contra o Santos 0-0. Então são 3 jogos sem fazer um gol sequer. Realmente é preocupante, né, galera? A gente fala, a defesa não sofreu gol, mas e o ataque? 3 jogos sem fazer gol, inclusive um deles no nosso estádio, né? Um deles aí que é na nossa Fortaleza do Morumbi contra a equipe do Cuiabá. A gente perdeu de 1-0 do Flu, a gente empatou 0-0 com o Santos, que era um clássico, beleza. Mas a gente também tem que tomar cuidado aí, né? Porque esse Campeonato Brasileiro, ele tá sendo o mais maluco da história. É briga lá em cima, né? Acho que do primeiro até o sexto são 4 pontos colocados, 4 pontos de diferença. Eu nunca tinha visto aí 6 times brigando pelo Campeonato Brasileiro, restando tão pouca rodada. E ainda a briga lá embaixo, né? Tem muita gente brigando aí para fugir desse rebaixamento. Coritiba e América já estão matematicamente rebaixados, mas ainda restam 2 vagas, né? O Goiás
tá se complicando e aquela quarta vaga ali ninguém quer ela, né? Nem Bahia, Vasco, Santos, Internacional, o próprio Corinthians, tá uma briga intensa, né? Então é bom o São Paulo tomar cuidado porque, mano, esse Campeonato Brasileiro de 2023 vai cair time com mais de 45 pontos. Isso aí, mano, já tá basicamente na cara. Vai cair time com mais dessa pontuação, que aí era sempre considerada como aquela pontuação histórica, né? Aquela pontuação tranquilizante para todas as equipes. Pode esquecer. Então, vamos ficar ligado. Beleza, galera? Então, ó, se você é novo no canal e quer acompanhar todas as notícias diariamente, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Dá aquela moral pra gente também, deixando o like nesse vídeo. Deixa aí nos comentários suas opiniões. Fechou? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!